Olá pessoal, eu sou Eduardo. Hoje irei responder a famosa tag dos 50%, que é na verdade um balanço das leituras que nós fizemos no primeiro semestre. E eu vou tentar responder direitinho porque foi complicado para mim conciliar as leituras do meu ofício de professor com as leituras que eu faço por prazer. Então vamos lá, a primeira pergunta é a mais difícil. O melhor livro que você leu até agora em 2021? Então, depois de refletir um pouco, a minha resposta é Dora Maar ou a Odisseia, Histórias do Itamar Vieira Júnior. Eu pensei em comprar o Torto Arado, mas acabei optando por esse porque eu sou mais de ler contos ou crônicas. E também eu pensei, bom, muita coisa do Torto Arado com certeza vai reverberar nesses contos. E claro que eu estava certo, né? Porque há muito aqui da presença feminina, um protagonismo feminino bem evidente e também há todo esse resgate com o passado histórico, com o passado escravagista, são alguns dos temas abordados nessas histórias aqui. E o conto que me arrebatou mesmo foi a oração do Carrasco, onde são apresentados, na verdade, duas narrativas que convergem, porque primeiro o narrador em terceira pessoa apresenta ficcionalmente, claro, uma geração de carrascos, ou seja, o filho, o pai, o bisavô, o tataravô foram carrascos e a gente está aqui sendo apresentado a uma iniciação do filho é, nessa vida de carrasco. Ou seja, o primeiro passo que ele tem que fazer é matar uma galinha na frente de toda a família, dos irmãos, das irmãs. A mãe já está esperando com a panela de água fervendo para jogar a galinha, tirar as penas, enfim. Então, tem toda aquela questão de matar o bicho a sangue frio, porque você não pode sentir piedade porque o bicho demora a morrer. E por mais que o menino ele quer fazer bem feito para dar um orgulho para o pai dele, para a família, né? Afinal, é uma geração de carrascos. Ele sente uma pontinha de piedade. Enfim, essa é a iniciação. Só que depois que dos desdobramentos com essa história, entra outra narrativa nesse mesmo conto que já tem um viés mais realista, ou seja, o narrador ele apresenta, ele vai citando várias pessoas que foram vítimas de carrascos na vida real mesmo, ou seja, a gente entende que ele está falando do John Lennon, do Martin Luther King, Jesus Cristo, entre outras. Então é um conto que eu fiquei totalmente impressionado pela questão super, super importante, no mínimo, claro, né? Afinal, a gente vive rodeado de carrascos, infelizmente, né? E outro conto que eu gostei muito também foi O que Queima, onde ele faz também tem um paralelo entre uma casa mesmo, um apartamento, uma casa de tijolos e a nossa casa mais importante, que é a Terra, o nosso planeta Terra. Então ele faz umas analogias bem interessantes. Ou seja, que desperta o nosso lado reflexivo mais. Ou seja, não tem como ler esses contos e não se pegar refletindo sobre os temas abordados e também encantados pela linguagem, pela prosa poética do Itamar Vieira Júnior. Então, eu tô um pouco fugindo do Torturado, porque na verdade é tanta coisa que a gente tem que ler, aí a gente pensa no rap, Torturado, ok, sim, claro que eu sei que Torturado deve ser maravilhoso, porque eu tenho aqui uma prova da genialidade do Itamar Vieira Júnior. Enfim, eu não vou me alongar, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Vamos para a próxima pergunta, que é a melhor continuação que você leu até agora? Nenhuma. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Não lembro. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Bom, eu fiquei com vontade de ler o livro novo do Marcelino Freire, Ossos do Ofídio, e também o professor poeta Leonardo Tonos vai lançar um livro novo que eu não me recordo do nome, mas eu vou adquirir e ler com certeza. Os dois, tanto do Leonardo quanto do Marcelino.
5. O livro que mais te decepcionou esse ano. Na verdade, eu não me decepcionei, não, mas eu posso falar um pouco do livro Solução de Dois Estados, do Michel Laub. Eu já admirava muito Michel Laub pelas crônicas que ele publica na Folha de São Paulo. E eu li o Solução de Dois Estados e fiquei tão impactado porque, na verdade, esses dois estados são os dois protagonistas desse romance, que são dois irmãos que se detestam. Então é tanto ódio que eles nutrem, que eles propagam, que eu fiquei tão assim, incomodado mesmo. Claro que eu não vou ler um romance esperando encontrar floreios, a vida é bela, porque a gente sabe que não é. E esses irmãos, eles estão brigando por herança e por várias outras coisas. Ou seja, na verdade esse livro ele é em formato de documentário, ou seja, os dois irmãos estão brigando na justiça pela herança e também porque a irmã, que é a Raquel, ela sofreu um atentado violento que repercutiu internacionalmente. Tanto é que é por isso que uma cineasta, eu esqueci a origem dela, está fazendo esse documentário, coletando as informações desses irmãos. E a Raquel, ela sofre bullying desde que ela era criança. Ela era uma criança gordinha, então ela recebeu o apelido de vaca moxa. Então isso ficou tão introjetado dentro dela que ela repete várias vezes, vaca moxa, vaca moxa. E o irmão dela, ele não fez nada para defendê-la do bullying. O pai dela que foi conversar com a coordenadora. Então, a Raquel cresceu, essa mulher até independente, mas ela cresceu assim com essa ideia de que ela vai sofrer bullying, porque o corpo dela realmente, o corpo dela impõe aquela presença, aqueles 130 quilos dela adulta. Então ela foi estudar fora e ela acabou se tornando uma artista performática usando o próprio corpo de 130 quilos. Então ela faz performances que chocam as pessoas. Então ela tem esse lado artístico, embora o lado pessoal dela seja bastante sofrido, frustrado, em razão do bullying. Essa coisa da vaca moxa ficou muito no íntimo dela mesmo. Já o irmão dela cresceu aquele homem muito regrado, muito até mesquinho. E ele cresce odiando a Raquel porque quando o pai dele morreu, o Alexandre ficou encarregado de organizar as finanças da família. E a Raquel decide estudar fora. Então essa é uma das broncas do Alexandre para com a Raquel. O país sofrendo uma crise política e a minha irmã foi estudar fora. Enfim, e esse Alexandre ele consegue se dar bem na vida porque ele se alia a um pastor evangélico e ele funda uma rede de academias na zona leste de São Paulo, e academias que cuidam do corpo, claro, e da mente. Ou seja, o pastor conhece alguém que está perdido nas drogas, que está com crise no casamento, que está passando fome, enfim, resolve ajudar levando para o culto. Aí tem toda essa questão, né, da salvação, esse discurso tradicional, que só Deus salva, se você não honra a família, você é uma abominação. Ou seja, esse discurso que a gente está cansado de ouvir porque, na verdade, essa narrativa, essa disputa dos dois irmãos, a Raquel e o Alexandre, representa bem a polarização no qual o nosso país se encontra. Então, eu recomendo muitíssimo. Eu gostei do livro, ele não me decepcionou enquanto narrativa, enquanto linguagem, nem nada. Eu fiquei impactado com a questão do ódio que é retratado aqui. Mas eu recomendo muito, muito esse livro, sim. E sexta, o livro que mais te surpreendeu esse ano. Anarquistas, graças a Deus, da Zélia Gattai. Eu fiquei totalmente encantado com essa leitura. São relatos de memórias onde a Zélia ela relembra de quando ela era uma criança, na primeira metade do século XX. Então ela nos conta sobre como que era São Paulo dessa época. E é impressionante porque São Paulo estava começando ali a ser urbanizada. Então é tudo tão estranho para quem conhece São Paulo hoje, essa metrópole gigante.
e se depara com relatos onde São Paulo não tinha nada praticamente. E ela vai citando o nome das ruas, Alameda Santos, que é onde ela nasceu, aquela região da Paulista, Rebouças. E para quem mora em São Paulo há bastante tempo, tem essa conexão, essa até ligação afetiva também, né? Para quem gosta de São Paulo, que é meu caso. Então, eu gostei muito de revisitar São Paulo, certos lugares, através das lembranças da Zélia Gattai. E claro, a família dela é incrível. A dona Angelina, que é a mãe dela, é uma senhora impagável. Ela é aquela mãezona que ela quer ajudar as pessoas, embora ela não passe a mão na cabeça da Zélia, porque a Zélia é a caçula e ela não quer mimar muito a menina, para a menina não ficar folgada. Enfim, claro que é tudo muito realista, né? São relatos de memórias onde tem esse viés literário, né? Porque, na verdade, quando a pessoa escreve os relatos, ela vai contar de acordo com o que ela sente no momento em que ela está escrevendo, ou seja, a saudade dela, a consideração pelas pessoas que ela está colocando no relato, tem essa influência do momento presente. Por mais que ela tente reproduzir o passado como ele foi, não tem como escapar à influência do presente e da própria criatividade linguística aplicada na escrita. E eu amei esse livro, de verdade. E deixa eu ver mais. Novo autor favorito que lançou seu livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Eu conheci recentemente, claro, quem? A Zélia Gattai. Eu até lamentei um pouco como que eu não... Por que só agora eu resolvi ler a Zélia Gattai, enfim. Tanto é que eu adquiri A Casa do Rio Vermelho. Se eu não me engano, são memórias também. Só que são memórias da Zélia já adulta, casada com o Jorge Amado. O Anarquista são lembranças, memórias da infância. Eu recomendo muitíssimo Anarquistas, graças a Deus. E oitavo, a sua quedinha por personagens fictícios mais recente. Não tenho, não. Nenhum. Nono, seu personagem favorito mais recente. A Dona Angelina, mãe da Zélia Gattai, que está presente nas memórias do Anarquistas, graças a Deus. Ela era aquela mãe que ela era italiana, então quando ela estava nervosa, ela queria brigar com alguém, ela acabava misturando português com italiano, aí ficava bem engraçado também. E ela era aquela mãe que não era boa de cozinha, e ela parece que ela tinha uma filha preferida, que era a Vera ou era a Wanda, se eu não me engano. E tem uma parte do livro que é muito interessante, que é quando a Dona Angelina resolve comprar um disco da Serenata de Schubert. E alguém quebra esse disco. Só que é uma novela que eu não sei se realmente aconteceu. Aconteceu mais ou menos, claro que aconteceu sim, né? Porque a Zélia Gattai escreveu, são relatos de memórias. Então, só que tá um enredo tão complicado essa questão do disco da Dona Angelina, porque a Zélia Gattai, ela fala pra gente no relato que foi ela que quebrou, que ela foi pegar algo na cama e o disco estava em cima da grade, parece que ela derrubou. Só que depois tem o primo da Zélia, que é aquele menino danado, arteiro. Então, por ele já ter a fama de arteiro, a Zélia coloca a culpa no primo dela. Beleza. Depois, a outra irmã da Zélia, se não me engano, se é a Wanda ou a Vera, fala, não, quem quebrou fui eu. Então é bem interessante isso. Fui falar da mãe, acabei falando do enredo do disco, enfim. 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Nenhum. 12. Melhor, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Nenhum. 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre escrito em vídeo. Nenhuma. 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Bom, eu ganhei. Na verdade, eu acho bonita essa capa aqui, do Onde Estivesse de Noite. Eu achei bonita essa capa aqui. Preto, com a lua, porque combina bem com o conto homônimo, Onde Estivesse de Noite, onde tem toda essa questão onírica, essa estranheza que está bem acentuada nesse conto da Clarice Lispector. Isso é uma coletânea fininha de contos, mas realmente a capa, eu gostei muito desse escuro aqui. Então é esse aqui mesmo. Quais livros que você precisa ou quer muito
ler até o final do ano. Eu quero terminar de ler o 1984, que eu estou enganchado. Eu tenho que desenrolar isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das minhas respostas. Se vocês já leram algum desses livros, escreva embaixo nos comentários e tchau.